Olá, bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Eu sou Lynne Hilton Wilson E eu sou Jack Welch. É bom tê-los conosco novamente. e estamos bem animados para falarmos sobre os capítulos 18 a 24 de Mosias. Nessa passagem, Alma teve um embate com o iníquo rei Noé. A partir disso, formou-se uma pequena colônia fora de Zaraenla, na região próxima à terra da primeira herança de Nefe. Essa colônia se retirou para as montanhas, e há muito drama nesses capítulos. Chegaram a um lugar chamado Águas de Mormon, que era bem conhecido por eles. Muitas pessoas se lembraram de Abinadi, porque ele já havia falado em público, quando veio pela primeira vez e 2 anos depois. Isso, 2 anos depois. Assim, havia muitas pessoas que perguntavam o que teria acontecido com Abinadi, e algumas delas acreditaram no que ele disse. Então, quando Alma deixou os sacerdotes de Noé, fugiu e se escondeu para salvar sua vida, as pessoas ficaram curiosas e desejaram saber mais, e ele as ensinou. É o versículo 1 do capítulo 18, vamos começar. Notem que foi composto em um belo quiasmo. E então aconteceu que Alma, que havia fugido dos servos do rei Noé, arrependeu-se de seus pecados e iniquidades, e andando secretamente entre o povo, começou a ensinar as palavras de Abinadi. Vemos que este é o ponto central, e o quiasmo se desenvolve para cima e para baixo, no 2. Sim, a respeito do que estava por acontecer, e também da ressurreição dos mortos e da redenção do povo, que se realizariam pelo poder e sofrimentos e morte de Cristo, e sua ressurreição e ascensão ao céu. Portanto, o centro é a redenção do povo. Então, Alma reapareceu novamente, mas teve que se manter escondido. Ele não queria que o rei soubesse. E, é claro, essa foi a principal lição deixada por Abinadi no capítulo 15. Alma pregou a mensagem de Abinadi. E ele interpretou para o grupo as passagens de Isaías, capítulo 18. Exatamente. Também interpretou a passagem que os sacerdotes usaram de Isaías 17. E ele diz: continuem lendo, o que é hoje o capítulo 19. Portanto, esses servos, pessoas que estavam na corte, testemunharam algumas dessas coisas. E eles foram os líderes do grupo que saiu para encontrar O grupo de Alma nas águas de Mormon. Aqui diz que as águas de Mormon ficavam nas fronteiras da terra e que foi o rei quem deu esse nome a elas. Portanto, o rei Noé sabia onde ficava esse pequeno oásis ou o que quer que fosse. E eles conseguem ficar tempo suficiente para se reunirem ali sem serem encontrados, de modo que o grupo chega a 204 almas. Eu vejo isso como o primeiro ramo Águas de Mormon, ou a primeira ala Águas de Mormon. Sim, é uma boa observação de que esse deveria ser um lugar muito bonito. É descrito como belo, maravilhoso e é chamado de Águas de Mormon. Acho que Mormon deixou esse detalhe no registro de propósito, porque é daí que veio o seu nome. Ah, adorei, muito bom. Uma ótima ideia. Os detalhes são muito bem construídos. É simplesmente lindo. Mas quando essas pessoas se reuniram, ele passou a falar sobre as qualificações para o batismo. Está no capítulo 18, do versículo 8 e 9. E ele diz: vocês precisam se arrepender para receberem a redenção. Acho que Alma enfatiza muito a redenção, porque ele precisava ser redimido. Ele havia assumido a posição de sacerdote e a usou incorretamente sob a liderança do iníquo rei Noé. Portanto, ser redimido não é importante só para a alma, mas para todos nós que já pecamos na vida. Ele realmente se concentra nisso, nessas qualificações. E acho bem interessante que a palavra desejais tenha sido mencionada 2 vezes. Ah, sim. E o que você deseja quando escolhe ser batizado? O que você realmente deseja? Acho que essa é uma pergunta muito poderosa, perspicaz e motivadora. O que é desejado? O que realmente desejamos neste mundo? E se realmente quisermos, lutaremos por isso. Conseguiremos o que realmente desejamos. Certo, e às vezes o que desejamos é fruto de uma carência, da necessidade, porque nos falta algo. Mas uma coisa é saber que nos faltam certas coisas e outra é desejar fazer algo a respeito. E o que desejamos profundamente, o que o coração realmente deseja. E às vezes é preciso pedir que esse desejo seja mudado. É possível que desejemos a coisa errada, mas quando ouvimos o Evangelho, quando essas pessoas ouviram as palavras de Abinadi, de repente tiveram a visão da vida eterna aberta para eles e desejaram saber mais. E como podemos obter e reivindicar essas bênçãos?
Depois do desejo, a segunda qualificação no versículo 8 é ser chamado de seu povo. E a terceira, carregar os fardos uns dos outros. Interessante isso. Alma percebe que tornar-se uma pessoa do convênio não é um assunto particular, de certa forma. Você não faz isso sozinho. Para ser um membro batizado da organização de Deus, você deve acolher outras pessoas e estar disposto a se sacrificar para cuidar deles, assim como você espera ser cuidado por eles. Portanto, mesmo que a ordenança do batismo seja uma ordenança individual, ela envolve a aceitação do Comunidade. povo de Deus. Sim. E parte desse ser aceito no povo está no versículo 9. Você tem que chorar com os que choram, consolar os que precisam de consolo e servir de testemunha de Deus em todos os momentos. Vejam que é daí que vem o tema das moças e dos rapazes nesse primeiro ramo de cristãos das águas de Mórmon. E eles o servem e guardam seus mandamentos. Esse é um grande contraste com o iníquo rei Noé e com o que estava sendo ensinado antes. Alma usou o que foi dito por Abinadi e pelo Espírito, e nós o usamos agora. Não sei se chamamos isso de qualificações para o batismo, mas temos que ter um desejo. Temos que nos arrepender e receber a redenção de nosso Salvador, chorar e estar dispostos a trabalhar juntos. Você está certa. E, de muitas maneiras, passagens como essa aqui no livro de Mórmon serão usadas como um manual administrativo ou para o sacerdócio no início da restauração. E ainda hoje, usamos isso para nos ajudar a entender como a igreja deve ser organizada e as ordenanças administradas. Foi a primeira experiência de Joseph em aprender como organizar uma igreja. Veio bem aqui durante o processo de tradução. É isso mesmo. E o batismo, embora ele não tenha falado um a um ou feito uma entrevista batismal, ele os entrevistou como um grupo e fez com que percebessem que essas coisas são pré-requisitos. E se quisessem seguir adiante com esse batismo, com essa imersão, com essa demonstração pública de sua disposição de cumprir esses convênios e ser o povo de Deus, independentemente do que isso exigir que sofram, se estivessem dispostos a fazer isso, então poderiam seguir adiante com o batismo. E eles disseram que era o desejo de seu coração. Novamente, repetindo a palavra desejo no versículo 11. E o que aprendemos com essa passagem sobre a maneira pela qual o batismo deve ser realizado? Bem, eu adoro o versículo 14, quando diz que ele foi sepultado na água. É mais do que uma imersão, porque ele está falando sobre enterrar o velho homem. Ele está falando sobre despir-se do homem natural e tornar-se um filho de Deus, tornar-se um cristão, tornar-se um membro do reino de Cristo. E eu adoro essa ideia de nos enterrar na água. Descobri que isso não é usado apenas aqui no livro de Mórmon, mas também foi usado, é claro, na igreja cristã primitiva. Sempre que desejamos vir a Cristo, estamos morrendo com Ele ao entrarmos na água e depois saímos como seres ressuscitados, sabe? Não é uma imagem maravilhosa? E, é claro, apreciamos outros elementos do batismo, especialmente a purificação dos pecados. Mas o que precisamos, creio eu, perceber mais do que a purificação é ressurgir dos mortos, de estar de certa forma espiritualmente morto e ressurgir para uma nova vida. E eles o fazem. Esse ramo começa a crescer após o batismo. Inicialmente temos apenas essas 204 almas batizadas, mas há crescimento. E ele precisa ordenar sacerdotes. Ele diz um sacerdote para cada 50 pessoas. Então, primeiro temos 4, mas vai aumentar até o final do capítulo 18 para 9 sacerdotes. Veja, eram 450. E ele fala sobre o que queria que pregassem em suas reuniões. Queria que se reunissem. Estou no capítulo 18, versículo 19. E mandou que nada ensinassem, a não ser as coisas que tinham sido ensinadas, que tinham sido ditas pela boca dos santos profetas. Sim, mandou-lhes que não pregassem senão arrependimento e fé no Senhor, que redimira seu povo. Sabe que foi o maravilhoso juiz Tom Griffith quem me mostrou todos os atributos de Cristo. E Cristo é o nosso bom pastor. Ele é nosso amigo. O que ele queria enfatizar com o batismo era a redenção.
E nas igrejas agora que estavam falando e pregando sobre Cristo, ele enfatizou a natureza redentora de Cristo. Mas esse é apenas um dos mandamentos que ele deu. Então, Alma deu esse mandamento, pregue isso na igreja, e eu os contei, Jack. Estou tentando seguir seu bom exemplo. Eu encontrei 10 mandamentos que ele deu, não necessariamente com a palavra mandamento, mas 10 coisas diferentes que ele disse, eu te ordeno, que formam essas 10 ideias. E esta é a primeira, pregar de Cristo, ensinar de Cristo, o que Neff também disse anteriormente. Nós, é claro, temos de colocar isso na situação em que a alma se encontra. Eram recém-conversos. Até onde sabemos, não receberam muita instrução. Bem, pelo menos não do iníquo rei Noé. Acho que não podemos dizer que é a única coisa que devemos pregar na reunião sacramental. Há outros tópicos que precisam ser apresentados e explicados. Desde que estejam ligados à fé e ao nosso Salvador, à fé no Senhor Jesus Cristo e às palavras dos profetas, com certeza. Então começamos com o que seria o primeiro axioma. E é isso que sempre devemos nos certificar de estarmos pregando. Não vamos à reunião sacramental ou à conferência geral para falar ou debater outros assuntos, quer sejam econômicos, políticos ou mundanos. O que é falado sempre deve estar relacionado aos ensinamentos de Jesus Cristo, aumentando o testemunho de Jesus Cristo e aguardando ansiosamente a volta dele. Então, Line, quais são os outros mandamentos dessa lista de alma? Sem contendas. Fiquei emocionada ao ler isso aqui. E mandou-lhes que não contendessem entre si, mas que olhassem para a frente com um único fito. Eles deveriam seguir em frente em união. Esse é o terceiro, seguir em frente com união, tendo uma só fé e um só batismo. E o quarto, corações entrelaçados em unidade e amor. Então temos que ir mais para baixo. O versículo 23 fala sobre o dia do sábado. Agora, de cabeça, guardar o sábado é um dos 10 mandamentos de Moisés, mas esses outros, para mim, fazem parte de uma lei mais elevada. Esses são mandamentos mais elevados que ele está dando. O sexto diz que todos os dias deviam render graças ao Senhor seu Deus, no 23. E depois, pulando para o versículo 24, os sacerdotes têm de trabalhar. Isso é muito importante para ele. Não é para ficar com a cabeça desocupada. Depois, no versículo 27, diz que mandou Alma que o povo da igreja partilhasse seus bens. E no versículo 29, por ordem de Deus, e andaram retamente diante de Deus. Portanto, o 9º é ser obediente. E o 10º diz que devemos ajudar uns aos outros, tanto material como espiritualmente. É uma lei mais elevada. Jack, é a lei da consagração. A primeira ala de Alma vivia uma sociedade de Sião. Acho que isso está certo, mas não vamos ignorar o fato que uma das coisas que Abinadi citou para os sacerdotes de Noé foram os 10 mandamentos. Certo? Sim. E assim, o que Abinadi está reconhecendo é que mesmo os sacerdotes de Noé, que conheciam os 10 mandamentos, não tinham entendido os significados mais profundos por trás desses textos. Sim, há correlação, como você apontou, para alguns deles. E se analisarmos um pouco mais, veremos que a correlação com alguns dos 10 mandamentos está lá. Por exemplo, Sim, ótimo. Fale sobre isso. vamos pegar o último citado, que diz que devemos ajudar tanto material como espiritualmente. Então é dividir as coisas materiais. Agora, o último dos 10 mandamentos é: não cobiçarás. E o anterior é: não roubarás. Portanto, não basta apenas dizer que não devemos cobiçar ou pegar o que é dos outros, devemos compartilhar do nosso. Portanto, está relacionado, mas é uma espécie de inversão do negativo, tornando-o agora positivo. O que, novamente, é a lei maior. Outra maneira pela qual Abinadi se baseia nos 10 mandamentos é quando fala sobre guardar o dia do Senhor como um dos 10 mandamentos. Sim, sim. Então ele diz que devemos agradecer. E não apenas no dia do Senhor ou nos dias santos, mas a qualquer momento. Acho que era normal dar graças no dia do Senhor. Essa é uma grande parte da antiga adoração do sábado. Graças e louvor. Acho que Abinadi quis reconhecer isso. Vamos agradecer É isso diariamente, o mesmo. tempo todo, né? Isso faz sentido? Faz sim. Voltando à lista dos 10 mandamentos, lembra que há um sobre não haver contenda entre eles,
Sim, sim. O que segundo... conduz à unidade. Lembra qual foi uma das primeiras coisas que Jesus disse na passagem que está em 3º Nef, capítulo 11, quando ele apareceu e chamou seus 12 discípulos? Ele enfatizou que não deveria haver disputas entre eles? As contendas. Exatamente. Sim. E aqui Alma, quando chamou novos sacerdotes, ele ensinou a todo o povo essas mesmas instruções, que os sacerdotes devem servir sem serem remunerados por maior. isso. Essa lei é baseada em aspectos que já vimos nos 10 mandamentos. E por fim, acho que a primeira das instruções de Alma, de que não devemos ensinar nada além da palavra de Deus, é muito semelhante ao primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Portanto, não basta apenas dizer, não adoro nenhum outro Deus, mas devemos repetir e ensinar Adorar isso. a Deus, sim. E fazer do ensino uma parte importante da adoração. E não é apenas ensinar, mas ter fé no Senhor, é levar a palavra ao coração. Mas, infelizmente, essa bela sociedade de Sião ainda foi caçada e perseguida. Assim, o capítulo 18 termina no versículo 34, dizendo que os exércitos do rei Noé os encontraram e viriam buscá-los. Então, eles fugiram com suas tendas, ou o que quer que tivessem consigo. Não sei, haviam trazido rebanhos com eles, acredito que sim, e vão em busca de um novo lugar. Voltando ao capítulo 19, é aqui que somos levados de volta. Somos levados de volta à cidade de Nefe, e lá temos Gideão com seus deveres militares. E o exército está prestes a matar o rei Noé. Acho que é bastante consistente o fato de Gideão ser um dos juízes do Velho Testamento, que era um militar, e agora temos aqui um militar com o mesmo nome. E por que eles estavam querendo matar o rei Noé? Matar seu próprio rei a essa altura? Gideão não era um dos sacerdotes de Noé. Ele obviamente era um comandante militar. Provavelmente conhecia Noé, talvez tenha feito parte da guarda de Noé. Ele estava a par de toda a iniquidade que Noé cometia e que havia praticado contra seu próprio povo. E ele vê sua iniquidade como algo tão perverso que deveria ser eliminado. Assim, o capítulo 19 descreve que Gideão, em sua raiva, diz: "Vou matar o rei." E ao subir em sua torre, o rei percebe que sua vida acabara. Ele olhou para fora e os lamanitas estavam chegando. Então ele pede: "Poupe minha vida. Estou preocupado com meu povo." Bem, ele não estava nem um pouco preocupado com seu povo. Em 2 ou 3 versículos, ele diz a seus líderes militares: "Abandonem as mulheres e as crianças e fujam comigo para o deserto." E alguns o seguem e outros não. Gideão é um dos que não o seguem, obviamente. Mas os lamanitas chegam e muitas pessoas são destruídas, porque esse é o início de outra batalha entre lamanitas e nefitas. Pode ser que os lamanitas tivessem vindo cobrar por não estarem recebendo impostos o suficiente. Parece que perceberam que os tributos que eram dados eram menores quando comparados à opulência do rei Noé. Provavelmente tinham razão, porque Noé não pagava o imposto Pode ser, completo. ou pegava para si. Ou ele está interpretando isso de alguma forma a seu favor. Eles queriam algo a mais. Então eles vêm para impor esse acordo. E reparou quem foram os mediadores, quem deteve a guerra. O iníquo rei Noé, os sacerdotes e muitos dos homens fugiram. A mediação foi feita pelas mulheres. No livro de Mórmon, as mulheres são mostradas sob uma ótica muito positiva. São as mulheres e as crianças que vão até os lamanitas e tentam chegar a um consenso de paz e deter a guerra. E isso está no capítulo 19, versículo 13. E aconteceu que os que ficaram com as esposas e filhos fizeram com que suas belas filhas saíssem ao encontro dos lamanitas e intercedessem por eles, para que não os matassem. E os lamanitas tiveram compaixão e chegaram a um acordo de paz. Sabe, poderíamos ler isso de uma forma misógina, dizendo que usaram as mulheres por sua beleza, mas não leio assim. Penso que elas, de alguma forma, conseguiram se comunicar e chegar a um acordo de paz. Elas foram as mediadoras e fizeram um bom trabalho. Lemos no capítulo 19, versículo 20, que o povo do rei Noé ficou irado com o rei e fizeram-no padecer a morte pelo fogo.
isso cumpriu o que Abinadi dissera. Essa é a profecia dada. Da Isso mesma mesmo. forma que o matassem, o rei morreria. Os homens de Gideão chegaram e conversaram com as pessoas sobre os que haviam matado o rei. E então, no versículo 24, diz que eles terminaram uma cerimônia e voltaram para a terra de Nefe, regozijando-se. Portanto, deve ter havido alguma unidade, pois eram grupos distintos. Gideão estava tentando se livrar dos homens do rei. Houve algum tipo de cerimônia? Não temos uma boa resposta para essa pergunta. A palavra cerimônia e cremação eram parecidas. Será que não foi uma questão que ocorreu no manuscrito? Quem sabe? Acho que o mais provável é que, no mundo antigo, ninguém encarava o regicídio de forma leviana. Se você vai matar seu rei, é possível que haveria algum tipo de ritual ou alguma, espécie de cerimônia em que a vida do rei fosse tirada. Não sei como teria sido feito aqui com esse povo. Mas acho que não foi só. Vamos fazer uma fogueira e nos livrar dele. Eles provavelmente levaram seus apetrechos reais, com certeza. Tiraram seu manto, sua coroa ou o que quer que ele usasse. Não sei o que ele levou consigo para o deserto, mas provavelmente o suficiente para que eles primeiro o destronassem e depois o matassem. E a cerimônia foi entre o povo de Gideão e as pessoas que haviam fugido. Foi isso mesmo. Assim, o que quer que tenham feito, provavelmente o amarraram para depois o colocarem em uma fogueira, uma pira que foi acesa. E Lime era descendente de Noé que voltou ao reino. Ele foi coroado rei. Diz que Lime, sendo filho do rei e tendo-lhe sido conferido o reinado pelo povo, fez juramento ao rei dos Lamanitas de que seu povo lhe pagaria tributo. Sim, a metade de tudo quanto possuísse. Assim tiveram paz por 2 anos sob esse novo contrato. Mas no capítulo 20, descobrimos o que aconteceu com o povo que fugiu para o deserto? O que aconteceu com os sacerdotes iníquos de Noé? E temos as filhas dos Lamanitas. Em uma certa época do ano, o tempo estava agradável. Elas foram dançar e parece que não havia homens por perto. As mulheres estavam se divertindo. E os iníquos sacerdotes de Noé estavam com vergonha de voltar para casa. Então, aqui diz que eles ficaram esperando e observando. E quando restavam apenas algumas lá, eles foram e raptaram 24 delas. Esse lugar poderia ser usado para algum tipo de festival. Para tomarem banho ou algo assim, sim. Havia um momento em que elas lá talvez usassem o mesmo lugar com frequência. Então começou uma guerra por causa dessas filhas e diz que o povo de Lime lutava por uma causa maior. Eles tinham o Senhor com eles e defendiam suas famílias. Mas também devo acrescentar que os Lamanitas também lutavam por suas filhas, mas não conheciam os caminhos do Senhor, e de certa forma foram derrotados. De fato, até mesmo o rei dos Lamanitas, ou o rei dessa região, foi derrotado, e eles o abandonaram, e os soldados de Lime e Gideão o encontraram e o levaram de volta ao rei Lime. E ele disse: "O que você estava fazendo? Eu lhe paguei 50%. Qual é o problema?" E é aí que obtemos esse belo entendimento de que seriam os sacerdotes iníquos de Noé e conseguem pacificar os guerreiros. Tanto o rei quanto os soldados de Lime e de Gideão baixam suas armas e vão até o exército dos Lamanitas, sem suas armas, para fazer outro tratado de paz. Assim, voltaram a ter paz por mais alguns anos. Na primeira batalha, o povo de Lime é atacado pelos Lamanitas, mas eles estavam tão irritados com o pagamento desse imposto que foram atrás dos Lamanitas outras 3 vezes. Eles iniciam uma batalha. Está no capítulo 21. E, é claro, houve muitos confrontos, muitas e muitas mortes e mais viúvas. E é isso. Eu gosto do versículo 17, o rei Lime fez a coisa errada ao entrar em guerra, especialmente por ser uma guerra ofensiva, mas pelo menos ele cuidou das viúvas. E ele diz no versículo 17 que ordenou que todo homem contribuísse para o sustento das viúvas e das crianças, para que não perecessem de fome. Finalmente estão se tornando humildes e dependentes do Senhor e enviam pessoas para ir até Zaraenla e encontrar
Ajuda. Precisamos sair daqui. Precisamos de ajuda. Mas eles não os encontram. E vejam novamente o versículo 17. Ele diz que havia um número muito maior de mulheres que de homens. Assim, mantendo as políticas e as práticas do rei Noé, houve várias batalhas e muitas pessoas foram mortas. Homens foram mortos. E em uma população relativamente pequena, isso significa que haverá muitas viúvas. E isso também pode contribuir para a razão dos sacerdotes tomarem muitas esposas, porque havia muitas mulheres, e quem cuidaria delas? Portanto, é uma situação complicada e com grandes necessidades. Mas eles não encontraram Zaraenla quando foram pedir ajuda. Não. Eles O foram... que eles encontraram? Eles foram para a Terra da Desolação, portanto, é mais ao norte. Se você olhar bem de perto, verá que eles sobem a um lugar que está no versículo 26, uma terra que estava coberta de ossos secos. Sim, uma terra que havia sido habitada e destruída e tendo suposto que fosse a terra de Zaraenla. Eles acharam que o povo de Zaraenla foi destruído. Eles voltam para a terra de Nefe, mas levam consigo um registro. Está no versículo 27. E levaram consigo um registro, o registro do povo cujos ossos haviam encontrado, e estava gravado em placas de metal. Já ouvimos falar sobre essas placas de metal, né? Tudo isso é muito complicado, não é mesmo, Line? É um pouco difícil de entender. Precisamos de uma espécie de roteiro para entender isso, porque realmente já ouvimos falar dessas 24 placas de ouro. Foi quando Amon chegou e falou com Limi, dizendo: tentamos encontrar vocês e não conseguimos, mas voltamos com essas placas. E eles querem saber, lá no capítulo 7 e 8, se conhecem alguém que seria capaz de traduzir aquilo? Descobrimos onde as conseguiram. Continuando com essa história, descobrimos agora um pouco mais sobre como eles encontraram essas placas. E 24 placas de ouro, 24 sacerdotes. Acho que é bem circunstancial, mas é Uma maneira fácil de memorizar. mais uma curiosidade, mas é por isso que o fato foi registrado. Não era preciso dizer quantas placas encontraram, contudo, esse tipo de duplicação é como se fosse um gatilho para a memória. Nos leva a pensar no que mais está duplicado no livro de Mosias? E será que isso tem algo a ver com a composição geral do livro? Então já falávamos sobre as 24 placas antes e agora voltamos a falar delas. Existe alguma consistência? É isso que está dizendo? Estruturalmente. Jack, você está sugerindo que todo o Mosias é um quiasmo? Bem, esse foi meu primeiro pensamento. Sim? Tendo encontrado isso ao nível de palavras, e sabendo que os quiasmos podem estar não apenas no nível de palavras, mas a nível de livro, Sim. comecei a fazer uma pequena lista do que acontece no livro de No livro de Mosias? Mosias. E acho que saber disso ajuda os leitores, me ajuda a acompanhar o que está acontecendo no livro de Mosias e por que eles incluiriam certas histórias sem explicar muitas das coisas que poderiam ser ditas de outra forma. Então, por exemplo, comecei pelo início, quando Benjamim nomeou Mosias como seu sucessor. Bem no final, no capítulo 29, Mosias nomeará Alma, o filho, como seu sucessor. Perfeito, bem construído. E, de certa forma, toda a coesão do livro de Mosias é mantida pelo Rei Mosias. Ele está presente do início ao fim, portanto, revolve ao redor do período em que Mosias foi o rei. Benjamim anunciou que Mosias seria seu sucessor. Mosias então recebeu os registros. E era importante que o rei recebesse as relíquias sagradas, as placas de latão e outros registros. Bem, o que aconteceu pouco antes de Alma ser nomeado sucessor de Mosias? Alma recebeu os registros. Portanto, essa transferência de registros, que não é tão importante para nós, mas para eles é a insígnia da autoridade. Autoridade, isso é bem importante. No discurso de Benjamim, no capítulo 3, temos Benjamim dando as palavras do anjo do Senhor. Há apenas 2 passagens em todo o livro de Mosias, creio eu, em que um anjo apareceu, e uma delas foi para Benjamim. E depois, é claro, Alma, o filho. Alma, o filho, no E capítulo aos filhos de 27, Mosias. quando ouviram as palavras do anjo no momento da conversão de Alma, o filho. E as pessoas fizeram um convênio no final do discurso do rei Benjamim, e o ponto importante no capítulo 26 é que os incrédulos
se recusaram a entrar no convênio. Falaremos sobre isso na próxima Sim. semana. É importante, porém, que as pessoas que estavam na igreja que Alma organizou fossem do convênio. E assim tornaram-se pessoas do convênio, sob o comando do rei Benjamim, seguindo seu discurso e escrevendo seus nomes nos registros, o que é ecoado pela importância do convênio na igreja de Alma. Depois, é claro, temos Amon nos capítulos 7 e 8 indo de Zaraenla à terra de Leinef e encontrando Alime. E é nisso que estamos agora. Porque Amon acabará retornando de Leinef com o povo de Lime. E o eco, ou a contrapartida dessa passagem, é o retorno de Alma. Agora, quando Amon falou com Lime no capítulo 8, eles falaram novamente sobre as 24 placas de ouro. Mas eles não entraram em muitos detalhes. Agora eles reservaram um tempo, uma espécie de alívio, onde vemos que as 24 placas de ouro são mencionadas e descobrimos como elas foram descobertas e Isso por é quê. simplesmente incrível, Jack. A organização é absolutamente perfeita. Uau! O capítulo 11 é sobre Noé e seus sacerdotes iníquos, Aham. e os capítulos 18 e 19 são sobre Noé e seus sacerdotes perversos, sobre os quais De acabamos novo, de sim, falar. sim. Então, o centro é... Bem, o centro é Abinadi sendo aprisionado nos capítulos 11 e 12, ecoado por Abinadi sendo de fato executado no capítulo 17. Mas o centro é o sermão de Abinadi. Sim, veja isso aqui. Abinadi leu os 10 mandamentos, em Isaías 18, e então Abinadi dá sua explicação sobre esses textos. E eu gostaria de acrescentar que o centro é Cristo. Abinadi está apontando para Cristo ali. A vinda do Messias, certeza. o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Mundo é o nosso Salvador. Sim, isso é lindo. Uau, Jack, muito bem. Isso mesmo. Bem, na verdade, eu meio que descobri isso. Fica bem óbvio quando você sabe O que procurar? o que procurar. E eu já havia publicado um artigo sobre isso na revista BYU Studies em 1969. Ah, então já está por aí há algum tempo, né? Não acredito que perdi essa. Eu já era nascida. Se você quiser dar uma olhada na revista, aqui está a página com mais alguns detalhes, e para mim foi um momento emocionante. O fato de conhecermos a estrutura do quiasmo nos permite saber onde terminar a lição de hoje, porque agora leremos o capítulo 22, o 23 e 24. E a primeira menção é ao povo de Limi, que tentava escapar. E foi aqui que entrou Amon, o molequita, que mencionamos anteriormente. Ele veio ajudá-los. Eles passaram pelo processo de conversão, mas não havia ninguém para batizá-los. Neste momento, eles haviam se humilhado para receberem a ajuda do Senhor. Sim, no capítulo 22, vemos que eles planejaram sua fuga, e esse é o famoso momento em que eles convenceram aos lamanitas, dizendo que não lhes dariam apenas 1/5 de todo o seu vinho, dariam todo o seu estoque, todo o vinho que tinham, e é claro, os guardas fizeram a festa com isso. Pois E é. eles aproveitaram o momento e conseguiram fugir e escapar durante a noite. E Gideão, que era o chefe dessa expedição, irá rumo à terra de Zaraenla, mas não para a cidade de Zaraenla. Construíram uma nova cidade que chamariam de cidade de Gideão. Sim, podem ter ido lá inicialmente para dar um oi e serem recebidos de volta, mas depois receberam essa terra, assim como foi feito aos israelitas. E acho que lhes foi dada como uma terra de herança. Sim, Assim como foi feito quando os conversos de Amon foram integrados ao povo e os amonitas receberam como herança a terra de Gerson. Portanto, acho que algo parecido ocorreu ali. o que também foi feito no Velho Testamento. E Alma, o filho, após fazer seu discurso em Zaraenla, sobre o qual falaremos em algumas semanas, no capítulo 5 de Alma, foi o primeiro discurso de Alma após ele ser desobrigado das obrigações de juiz supremo. Ele voltou a ser apenas sumo sacerdote. Ele então fala a Zaraenla, capítulo 5. Mas para onde ele foi depois disso? No capítulo 7 diz que foi para a cidade de Gideão. E seu pai teria sabido, Gideão, seu pai teria sabido. Com certeza. Assim,
Alma falou a eles de uma forma muito pessoal. Veremos isso no capítulo 7 de Alma. Portanto, há muitas razões pelas quais estamos recebendo essas histórias, mas elas dão contexto ao que está sendo dito. Fiquem atentos a isso. Agora vemos como Lime e seu grupo, liderados pelo soldado Gideão, conseguiram fugir. Retomamos o que Alma fez com seu grupo e seu povo do convênio lá nas águas de Isso está Mormon no e capítulo além. 23. Sim, os capítulos 23 e 24. Então, no início do capítulo 23, para esclarecer tudo isso, o Senhor adverte Alma e eles saem de onde estavam primeiro, onde ficavam as águas de Mormon, onde haviam se tornado o povo do convênio. E então eles fogem e se afastam e agora começam em outro lugar. Era uma terra belíssima, um lugar de água pura. E lá eles armaram sua tenda e queriam que Alma se tornasse rei. Acho que temos que parar e pensar por um minuto. Por que eles queriam que Alma fosse rei? Bem, não conheciam outra forma real de governo? Assim, Alma dá um passo muito drástico aqui e diz: não teremos uma monarquia porque já vimos o que pode acontecer quando o poder é dado a um rei mau. Isso está no capítulo 23, versículo 6. Certo. E Alma diz, no versículo 7, eis que não é aconselhável que tenhamos um rei. Isso é importante porque quando Alma e seu grupo chegarem a Zaraenla, todos se sentarão juntos e lerão os registros uns dos outros. E o rei Mosias, que era o rei de Zaraenla, ele ouvirá isso e saberá que um profeta, Alma, disse que a realeza tem suas limitações. Então essa pode ter sido a semente que levaria o rei Mosias a abdicar de seu trono. Foi o exemplo de Alma. Agora, mas o que Alma faz para criar um povo que não seja rei? Eles não são governantes. Então, o que Alma faz? Ele precisa ter alguém que governe. E o que ele faz é criar sacerdotes. O que ele faz é ordenar sacerdotes. E mestres. Ele já havia ordenado sacerdote antes, mas no versículo 14, queria que os mestres fossem homens de Deus. Ele desejava que não houvesse disputas no versículo 15. Eles deveriam amar o próximo. Ele retomou e citou novamente alguns dos mandamentos. Agora, deixe-me apontar algo aqui. Você acabou de mencionar no versículo 15, entre as coisas que ele diz que cada um amasse o próximo como a si mesmo. O Senhor está citando Levítico, né? O centro da lei. Explique isso. O centro da Certo, lei, porque sim. é onde encontramos. Pensei que fosse Jesus quem tivesse Não, ensinado. não. De fato, é por isso que Cristo diz isso. Eles perguntaram a Jesus, qual é a lei mais importante? Então ele vai até o centro de Levítico. Temos Gênesis, Êxodo, Levítico. O centro de Levítico é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E onde está amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração? De onde vem isso? Do Shema, não é? Eles Está o no citam livro várias de vezes. Deuteronômio. Capítulo 6. Sim, Ou seja, Cristo pegou o melhor do Velho Testamento e dizendo que é disso que se trata. e acho que isso foi Citado bem aqui em bem ali, Mosias 23, como parte 15. das regras fundamentais pelas quais Alma queria que seu povo vivesse. Continuo voltando ao fato de que eles estão vivendo uma lei mais elevada. Eles estão vivendo a lei que Cristo ensinou no Sermão da Montanha. Bem aqui. E ele era o sumo sacerdote, mas havia sacerdotes e mestres. Agora, os sacerdotes, é claro, tinham de manter sua santidade para administrar os sacrifícios, e eles, provavelmente, ainda ofereciam alguns sacrifícios de acordo com a lei de Moisés, mas ele acrescentou os mestres. De onde ele tirou esse modelo de que deveria haver mestres e sacerdotes? Acho que voltamos ao que Leí fez quando ordenou Jacó e José. Jacó foi ordenado sacerdote e José a mestre. Ou seja, o precedente de haver sacerdotes e mestre remonta à época de Leí. E, por fim, acho que há algo importante aqui quando ele diz que qualquer pessoa que venha a ministrar em qualquer um desses cargos deve ser um homem de Deus, andando em seus caminhos e guardando seus mandamentos. Acho que isso é muito importante, que se vamos ensinar, você sabe, e você e eu estamos ensinando neste programa, qualquer pessoa que esteja ensinando, Eu sou professora na primária também. bem, temos obrigações. Não podemos simplesmente viver uma vida de um jeito e ensinar as pessoas de outro. Não podemos viver duas vidas. E não podemos ser dignos de confiança se não estivermos andando em seus caminhos
Não é apenas falar sobre isso, é agir, vivendo o Evangelho e guardando seus mandamentos. Não apenas fazer o que achamos bom, mas o que Deus quer. Portanto, acho que Alma estabeleceu aqui o que talvez possamos chamar de um DNA espiritual, de como seria a organização da igreja. E penso novamente, imagino como Joseph Smith traduziu isso. Com certeza, Se ele já não estava pensando, isso está me dando não apenas ideias, mas uma validação das Escrituras. sobre como uma igreja deve funcionar. Exatamente. Nessa bela e nova cidade de Elam, eles conseguem estabelecer a paz por um curto período de tempo, até que, infelizmente, caem no cativeiro. E exatamente como foi profetizado por Abinadi. Na primeira vez que Abinadi pregou, disse: "Se não melhorarem, serão levados em cativeiro." E na segunda, ele afirmou: "Serão levados ao cativeiro." Portanto, embora vivessem em uma sociedade muito parecida com uma Sião, ainda cumpriram a profecia dada, porque não se arrependeram a tempo. Mas o Senhor tornou sua servidão muito mais leve. Diz que eles suportavam aquele fardo. E eu realmente aprecio isso. Seus capatazes eram os sacerdotes iníquos, sob a liderança de Amulon. Está no versículo 35 do capítulo 23, que fala sobre o terrível tratamento que Amulon lhes deu. Sequer permitia que orassem. Ficavam furiosos com qualquer atividade religiosa. E fico pensando na tensão que isso deve ter sido. Alma o conhecia. Eles se sentavam juntos na corte, trabalharam juntos, beberam juntos. E agora Amulon dizia: "Você se acha tão santo", e o fazia sofrer tratando-o de uma forma terrível. Bem, e esses sacerdotes se tornarão os Amulonitas. Ouviremos falar deles posteriormente no livro de Assim Alma. aparecem de novo. Isso. Sua inveja e vingança não desaparecerá. É assim Muito. assustador lembrar do relacionamento entre esses povos. Sim, e Alma realmente foi embora sem sequer se despedir. Ah, claro que não, ele vivia pela mão do Senhor. E mesmo assim, a ordem dos Neores e dos Amulonitas ainda achava que tinha algum direito sobre essas pessoas. Mas gosto muito do que você disse sobre tornar os fardos leves. Vamos falar um pouco sobre isso. Vocês se lembram do discurso que o Elder Bednar fez? Foi na conferência de abril de 2014. Adorávamos usá-lo em nossas aulas de religião quando ensinávamos sobre nossa missão. E os alunos reagiam tão nem esse discurso. Independentemente de suas origens, de suas experiências, podíamos perguntar-lhes: "Vocês já sentiram que seus fardos foram tirados de suas costas?" E eles contavam suas experiências, e ao lerem essas escrituras, observem que, como explica o Elder Bednar, quando pedimos que os fardos sejam retirados, o Senhor não os remove. Esses fardos estão lá para que você aprenda algo. O que ele faz é tornar possível que os fardos sejam suportados. Que os fardos sejam leves, mas não removidos. O Senhor disse: "Tende bom ânimo." O que devemos lembrar ao atravessarmos tempos difíceis é um mandamento de Deus. Temos de ter bom ânimo porque podemos descansar nossos fardos em Cristo. E no versículo 14 ele diz: "Também aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas." Mas continuarão lá. Sim, e depois diz: "Eu, o Senhor Deus, visito meu povo nas suas aflições." E eles foram capazes de suportá-las. E diz que eles submeteram-se de bom grado ao Senhor no versículo 15. Portanto, há algo poderoso na aplicação desses versículos em nossa vida, em qualquer situação em que nos encontremos. E qual é o poder que alivia esses fardos que carregamos? Acho que é a expiação de Jesus Cristo. Sem dúvida. E esse poder expiatório, o Elder Bednar chama de poder capacitador. Ele nos permite ser capazes de fazer o que precisamos fazer. E talvez estaremos cientes de que esses fardos ainda estão lá, mas não seremos sobrecarregados por eles. Não nos distrairemos com eles. Não os notaremos, mas ainda os carregaremos. O que será removido é a culpa ou o sentimento do que não estamos fazendo ou que precisamos ou deveríamos fazer.
é o poder capacitador da expiação, torna possível que cada um de nós carregue esses fardos e não os levar, mas os usar com alegria e propósito. O Elder Bednar falou nesse mesmo discurso, talvez vocês se lembrem, sobre uma caminhonete que ficou presa em uma tempestade de neve. E como ela conseguiu sair da tempestade de neve? Bem, ela estava carregada. Estava carregada com toda aquela madeira e outras coisas. E o peso permitiu que houvesse tração. E precisamos ter as dificuldades do Senhor para nos ajoelharmos. Sabe, às vezes a servidão pode ser usada como um benefício. E, por fim, uma outra coisa que gosto muito sobre a ideia desse jugo. Que quero dizer, nós sabemos disso. Tomai sobre vós o meu jugo. E algumas pessoas se perguntam, bem, onde está o jugo que vai tirar os meus fardos? Bem, quando você está sob o jugo do Senhor, é como se você estivesse preso a um arreio. É como se você estivesse puxando dois bois. Isso mesmo, puxando na mesma direção. E esse jugo não diz que será fácil, mas diz em grego que o jugo é bem formado. Para que se ajuste a você. E ele pode se ajustar perfeitamente a você, individualmente. Mas então você pode exercer muita pressão sobre esse jugo e fazer muito mais. E, é claro, tendo o Salvador como seu parceiro, é aí que a imagem do tomar sobre si meu jugo, acho que Eles estão aplicando aqui. foi aplicado. O princípio é o mesmo. Ele não usou isso. E o Senhor não apenas permite que eles suportem seus fardos, mas também fornece um meio para que eles saiam. Eles não precisam embebedar os guardas, como você explicou. O Senhor os colocou em um sono profundo. Eles podem fugir, eles levam suas mulheres, seus filhos. Não menciona rebanhos, mas presumo que havia muitas provisões, porque eles viajaram 12 dias no versículo 25 de volta a Zaraenla. Agora, eles fizeram mais uma coisa antes de partir, porque você disse que eles estavam proibidos de orar. Eles oraram sobre isso antes de partir? Acho que nos versículos 21 e 22, eles dão graças em seus corações e são capazes de louvar e agradecer ao Senhor em seus corações, mesmo que não o façam em voz alta. E esse era um dos 10 mandamentos, não era? Agradecer a Deus e louvar, certo? Diariamente. Essa é uma das regras de alma. Portanto, eles têm de cumprir essa regra. Mas ele diz, sabe, tudo bem, se não pudermos nos reunir para fazer isso, se não pudermos fazer em voz alta, ainda podemos fazer uma oração silenciosa. E gostaria de encerrar com meu testemunho de que quando nossos fardos na vida se tornam difíceis, quando nossos fardos são difíceis de suportar, quando nos esforçamos para receber a ajuda do Salvador, os fardos podem se tornar leves e podemos nos submeter alegremente à vontade do Senhor também. Lynn, já falamos sobre a duplicidade que ocorre no livro de Mosias. Da mesma maneira, temos 2 testemunhos neste encerramento. Também quero prestar meu testemunho. Porque há muitos detalhes aqui que enriquecem essa história, que a tornam real, que a organizam, e nós nos solidarizamos com as pessoas que leem o livro de Mosias e tentam acompanhar todas as idas e vindas. É muito complicado. E como é possível que esse registro tenha surgido com tanta precisão, sem um único passo em falso? Sabe, mesmo ao falar sobre isso, às vezes falamos errado. No entanto, Não consigo me Joseph o lembrar. traduziu com uma pena. Quais eram os impostos? Ou será que era a terra de Elã ou a terra de Elamã? Sabe, todas essas coisas são complexas para os leitores comuns. E nós apreciamos como, sabe, quando ensinamos as crianças na primária, é claro que nos atemos ao básico e não ensinamos nada, a não ser Cristo. Ainda assim, as Escrituras são o portal que nos ajudam a chegar a Cristo. E muitas coisas eu testifico nesses exemplos de seguir o profeta Abinadi, de seguir a orientação do Senhor, em cumprir nossos convênios, em dar esses passos básicos. Deus nos abençoará. Eu testemunho que este registro não é apenas profundo e relevante, mas exaltante e elevado em todos os sentidos. E eu sei que Deus nos abençoará com força além da nossa. Como diz o hino, como somos membros bons e fiéis de seu rebanho, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém.